Será que nós temos de fato vivido em santidade genuína? Queria nos próximos minutos abordar um dos principais fundamentos da nossa fé, que é santidade, mas entrar naquilo que a Bíblia diz, naquilo que de fato está escrito. Eu queria que você mergulhasse comigo numa imagem na sua mente, à medida que nós lemos o texto bíblico, de uma das passagens mais poderosas na Bíblia Sagrada, quando Isaías tem uma visão de Deus sentado no seu alto e sublime trono. A partir de Isaías 6, do versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, as batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Essa é uma das visões mais espetaculares que a Bíblia descreve. Isaías teve o privilégio de ver com seus próprios olhos o Senhor sentado no seu trono de graça, de justiça e de misericórdia. É quase que inexplicável, indizível, uma visão tão estrondosa, tão poderosa, tão magnífica que Isaías pôde viver. Em cima dessa experiência de Isaías, nós podemos ter um dos principais princípios da nossa fé, que é santidade. Santidade é o estado de ser separado, de ser diferente. Eu acho uma poesia linda e magnífica quando o salmista nos escreve: Senhor, deixe-me contemplar a formosura da tua santidade. Deus é santo e essa santidade é algo que Ele compartilha conosco na nossa caminhada da fé. Em primeiro lugar, santidade começa com contemplação, com contemplar a formosura, a beleza da santidade de Deus. E toda a santidade vem diretamente de Deus. Não existe santidade sem a presença do nosso Deus. Qual que é a primeira reação que Isaías tem à medida que ele contempla a santidade de Deus? À medida que ele vê essa glória manifesta do caráter divino, do caráter santo e separado de Deus, a sua primeira reação é achar que vai perecer. E nós não estamos falando de uma pessoa ímpia, nós não estamos falando de um mero cidadão comum. Nós estamos falando de um dos maiores profetas que pisaram nessa terra, que foi Isaías. E à medida que ele vê a santidade e a glória revelada de Deus, nessa visão magnífica que ele teve, a sua primeira reação é falar: ai de mim que vou perecer, ai de mim que eu vou morrer. Mediante essa glória manifesta de Deus, eu sou nada, eu sou pó e ao pó voltarei. Porque a luz que emana do trono branco, a luz divina que brilha de Deus, a luz de Cristo nesse mundo, ilumina as nossas trevas. A perfeição, a santidade de Deus revela o quão falho e pecador nós somos. E esse profeta, um homem que já era separado pelo próprio Deus para profetizar ao povo de Israel, reconheceu os seus próprios pecados. Ao contemplarmos a glória e a santidade e perfeição de Deus, a formosura do seu caráter, a primeira coisa que nós fazemos é nos arrepender. Esse homem que já era separado pelo próprio Deus para profetizar ao povo de Israel, reconhece que ele é falho, pecador, e não tem absolutamente nada que ele possa fazer frente à santidade de Deus para si próprio santificar. Toda santidade começa com arrependimento. Toda santidade começa com contemplação. E toda santidade tem de origem no trono da graça e de justiça do nosso Deus. Uma vez que Isaías reconhece os seus próprios pecados, e ele mesmo diz: eu sou homem impuro, com lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece as suas falhas, ele reconhece a sua natureza, que não tem absolutamente nada a ver com a natureza do nosso Deus divino, 3 vezes santo, sentado num alto e sublime trono. Mas imediatamente, uma vez que ele reconhece os seus pecados, que ele reconhece que ele é impuro, que habita no meio de um povo de impuros lábios, imediatamente Deus envia um anjo que pega uma tenaz, pega brasas do santo altar do nosso próprio Deus e toca os lábios de Isaías e purifica ele por completo. Essa imagem, essa reflexão é poderosíssima, porque nós começamos a entender como que se dá santidade na nossa própria vida. Acredito eu que uma das coisas que mais me trazem angústia é pessoas que acham que pelos seus próprios méritos vão conseguir se auto-santificar.
mas na verdade tudo que nós precisamos fazer é nos aproximar diante desse trono da graça, da justiça e de santidade do nosso próprio Deus, com ousadia, com arrependimento e com contemplação da glória do nosso Deus. Uma vez que essa tenaz toca os lábios de Isaías, purifica os seus pecados, Deus percebe essa transformação e ele está pronto para ser enviado. E aí Deus faz uma pergunta retórica. Na trindade de Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus pergunta, como se ele já não soubesse a resposta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías prontamente, frente a essa magnífica revelação da glória de Deus, frente a essa contemplação da santidade de Deus assentado sobre um alto e sublime trono, ele fala prontamente: Senhor, eis-me aqui, envia-me a esse mundo para falar para esse mundo da tua santidade, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é real e que o Senhor nos santifica mediante o teu poder, a tua presença e o teu Espírito Santo. Essa experiência que Isaías viveu, ela nos fala tudo o que precisamos saber sobre santidade. Primeiramente, santidade só vem de Deus e só Deus pode nos santificar. Em complemento à visão de Isaías, nós temos também o relato de quando Jesus andava nessa terra. Enquanto ele passava por meio da multidão, havia uma mulher que por mais de 12 anos estava sangrando, a mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia nos relata lá em Marcos 5:27 que diz o seguinte: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. E imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Eu gosto muito das versões que fala: de mim saiu virtude. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Essa experiência da mulher do fluxo de sangue, obviamente ela representa o nosso pecado. Todos os milagres, curas e maravilhas que Jesus realizou aqui na terra não foi apenas para trazer sanidade para os corpos físicos daquelas pessoas que estavam enfermas. A enfermidade, a doença, que não existia no Jardim do Éden antes do pecado, elas representam o nosso próprio pecado, que é a enfermidade da nossa alma e do nosso espírito. Na cultura judaica da época, toda a lei e toda a tradição dizia que se alguém que era impuro, alguém que tivesse um fluxo de sangue, ou também temos relatos de leprosos, se eles tocassem alguém que era puro, a pessoa que era pura se tornaria impura. Mas no caso de Jesus, a mulher do fluxo de sangue mostra a divindade de Jesus e mostra como se dá a santificação da nossa alma e do nosso espírito. Quando alguém tocava Jesus, não era Jesus que se tornava impuro, era Jesus que purificava aqueles que eram enfermos e aqueles que estavam impuros. Isso fala sobre a forma como se dá a santificação na nossa vida. O que é viver em santidade? Viver em santidade é ter a nossa natureza corrompida, a nossa natureza impura, a nossa natureza que, assim como Isaías, reconhecemos que somos pessoas falhas, corruptas, porque a nossa natureza foi corrompida, transformada pelo poder de Deus e purificada por brasas do altar, onde Deus senta sobre um alto e sublime trono, e pela virtude que sai de Jesus quando nós tocamos no seu manto. Se nós desejamos viver uma vida em santidade, que a gente vá até a fonte de toda a santidade, que é o próprio trono de Deus e é o seu caráter divino que nos transforma de dentro para fora. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 22 ao 23 diz o seguinte: agora, porém, vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós de fato desejamos viver a santidade, assim como está escrito na Bíblia Sagrada, que nós nos acheguemos ao trono diante de Deus em arrependimento, reconhecendo a nossa impureza, o nosso caráter falho, a nossa natureza que foi corrompida desde o Jardim do Éden, para que sejamos revestidos pelo caráter divino de Deus, que vem diretamente do seu trono, mediante o Espírito Santo que habita em nossa vida. O Espírito Santo é como uma semente que é plantada dentro do nosso ser, dentro do nosso interior. E essa semente, ela começa a frutificar o próprio caráter de Deus aqui na terra, através das nossas vidas. Que nós possamos nos revestir do Espírito Santo,
do caráter de Deus que emana do seu trono alto e sublime e separado de tudo aquilo que é deste mundo. Essa é a única forma legítima de vivermos a santidade bíblica conforme está escrito.